Nós vimos que a fonologia é o estudo dos fonemas, mas com ênfase em quê? Na organização em geral, na sua organização em si, como um sistema silábico, entonação, na sua forma de expressão. E também o foco da fonologia é buscar uma padronização do som na linguagem. Ok. Por que eu estou falando isso? Para iniciarmos, para vocês entenderem a distinção de fonética e fonologia. Aqui nós vamos entender conceito, como funciona o aparelho fonador, o alfabeto fonético, transcrição fonética. Vamos lá. O conceito. Estudo da acústica e fisiologia da produção e percepção dos sons da fala na sua forma de consoante e vogal. Olha a principal diferença. A fonologia se preocupa em trabalhar em cima da organização em geral do som. A fonética, ela se preocupa com o som, a forma que o som é emitido pela consoante e pela vogal. Olha a diferença. Fonologia é a organização em geral e a fonética é com a ênfase no som pronunciado da consoante e da vogal. Então, daqui já se inicia qual a unidade mínima de estudo? O som da fala produzida. O objeto de análise é a substância da fala, da expressão durante a fala. Por exemplo, dieta. Dieta preocupa-se, nesse caso, a fonética. Com o som de quê? Produzido pelo D. Dieta. Então, no momento que você fala dieta, você não tem só o som do D e do I, você tem um som como se fosse um J, que foneticamente a gente escreve desta maneira, dieta. Entendeu? Aí nós vamos adentrar. Ah, professora, por que estudar o aparelho fonador? Porque nós temos que entender como é que a língua funciona. Como é que ela vai acontecer? O que acontece até chegar à fala? Vamos lá. Qual a função do aparelho fonador? Produzir fonemas. Ok, muito bem. O que vai acontecer? O ar sai dos pulmões, penetra na traqueia e chega à laringe, onde se modifica ao passar pelas chamadas pregas vocais ou cordas vocais. Quando as pregas vocais estão aproximadas, são vibradas, deixando passar o ar. No momento que passa o ar, ela produz o som, que assim chamamos de sonoros. Entendeu? Vamos lá. O ar sai dos pulmões, penetra pela traqueia, chega à laringe, onde modifica pelas cordas vocais, ou pregas vocais. E quando tem a vibração, é porque está acontecendo uma passagem de ar, e essa passagem de ar que vai fazer acontecer a fala de fato. Agora vamos entender. O aparelho fonador é constituído pelas seguintes situações. Ó. Nós temos a região da nasofaringe, da orofaringe e da hipofaringe. Agora vamos entender. Nasofaringe já tem-se a percepção de que vai sair muito um som nasal. Orofaringe, o som oral, e a hipofaringe é o que vai ajudar no processo de tramitação do ar para as demais etapas. Pulmões. Qual a função? Produzir uma corrente de ar, ou seja, a corrente de ar acontece aqui e vai subindo. Vai passar pelos brônquios e traqueia, que são os canais que levam a corrente de ar até a laringe, ou seja, os brônquios, pulmão, sai do pulmão, que é aqui, a corrente de ar, impulsiona, vai passar pelos brônquios, passa pela traqueia e vai aqui até a laringe. Por que a laringe é o órgão fonador onde é o mais importante? Porque simplesmente aqui vai estar localizado os glótis e as cordas vocais.
Entendeu? Por isso que ela é uma das mais importantes. Nos glotes, que eu vou mostrar abaixo aqui, o fluxo de ar vem do pulmão, que o que acontece? Quando ela está aberta, o fonema sai mudo. Tipo, tipo pneu. Ou seja, o que vai acontecer? O P sai praticamente mudo. Mas por que isso aconteceu? Porque o fluxo de ar, quando passou, a glote estava aberta. No momento que ela está fechada, ela acontece uma passagem de ar que vai vibrar mais as cordas vocais, que vai produzir um fonema. Pneu, pneu. Ou seja, a glote estava aberta no P e fechada em neu. Pneu, pneu. Entendeu? As cordas vocais são pregas musculares que, quando ocorre a vibração, produzem sons do fonema. Agora vamos entender aqui. Aqui é a nossa laringe, certo? Agora vamos ver uma vista anterior. Vamos lá. Epiglote ou glote é aqui. É aqui, mais ou menos aqui, ó. Aí nós temos o quê? Aqui, que são nada mais do que as cordas vocais. E aqui é a traqueia. Então, porque, professora, por isso que tem algumas pessoas que têm a facilidade de ficarem roucas, outras ficam sem voz, outras nascem sem voz. Então, quando acontece algum obstáculo nesse processo, tende a quê? Tende a ter uma dificuldade de fala, tende a não conseguir ter um processo de corrente de ar suficiente ao ponto. Por isso que existem as pessoas mudas. Na verdade, é uma das situações. Não tem só essa situação. Tem várias outras que causam problemas que as pessoas ficam mudas. Então, nós temos também aqui a úvula, que é o apêndice flexível no palato mole. Tem a função de fiscalizar a passagem de ar. O ar escoa pela boca e produz o fonema oral. Ou seja, quando ela escoa, sai um fonema oral, ou seja, com um som mais vogal, No momento que ela está baixa, a úvula está baixa, ela sai um fonema nasal. Professor, e onde é essa úvula? É aqui, ó. Muito conhecida, nossa. Então, aqui acontece quando ela está oral, ela escoa com mais facilidade. Mas quando ela está baixa, ela sai nasal. Temos a boca e os órgãos anexos. Vamos lá. Vamos entender. O fonema, ele nasce na laringe e se completa na boca. Professora, mas não começa no pulmão? Não. A corrente de ar sai do pulmão. Mas o fonema começa a ser feito o processo de pronúncia pela laringe. Porque é lá que tem a glote e as cordas vocais, né? Então, acontece devido... Por que nós conseguimos falar? Seja ela nasal ou seja ela oral. Porque a boca nada mais é do que uma caixa de ressonância. Ou seja, nós falamos porque nós temos dentes, porque nós temos língua, porque nós temos palato duro e mole. Palato duro e mole, para quem não sabe, é aqui, ó. O famoso céu da boca. Nós temos o palato duro, que é esse de cima, e quando vai descendo, vai chegando no mole, que vai descendo para a úvula, aqui. Então, por que ela é uma caixa de ressonância? Porque simplesmente ela carrega tudo isso aqui. Ela carrega tudo isso aqui para a gente conseguir falar. Temos também as fossas nasais. As fossas nasais, elas são localizadas aqui no crânio. Ela tem a função de traçar os fonemas nasais. Ou seja, no momento que nós falamos, ou quando você está na gripe, que você fica com uma congestão nasal que você vai falar, então é porque essa cavidade aqui está congestionada. Então, o que acontece? No momento que ela está congestionada, ou no momento que nós forçamos a passagem por aqui, não pela orolaringe, que é por aqui, orofaringe, perdão, sai um som nasal. Então, da mesma coisa que a boca é uma caixa de ressonância do fonema, as fossas nasais são as caixas de ressonâncias do fonema nasal.
Então, aqui basicamente é como funciona a nossa fala. Daí se tira que vários problemas, como inflamação nas cordas, na própria úvula, há problemas como na língua, como aftas ou ferimentos em geral, o que pode acontecer? Por isso que dificulta na nossa fala, porque todo esse processo é um longo caminho que vai ter obstáculos em alguns casos que causam ruídos e outros não.